Deixa eu me alinhar aqui, fica melhor. Na aula de ontem eu comecei falando sobre inox. Vou voltar a repetir aqui. É o seguinte. O que é a aula de inox aqui? A aula de inox, quando a gente tem uma reação química, que seria essa aqui, ó. Quando eu tenho uma reação química, o que acontece? Nessa reação química, há uma troca de elétrons para gerar essas moléculas, tipo igual tem aqui, ó. K2CR2O7, H2SO4. Então, cada molécula dessa aqui, para ela existir, né, no formato dela, ela precisa trocar elétrons. A gente estuda isso lá no início, chamado de ligações iônicas. Eu tenho ligações iônicas e ligações covalentes e metálicas. O número de inox, ele aborda mais ligação iônica, mas a gente trabalha também com ligação covalente, certo? Então, o que acontece aqui nesse contexto? Né? O que vai acontecer aqui? A gente vendo sobre inox, tem uns elementos que têm tendência em perder elétrons, tem elementos que têm tendência em ganhar elétrons, certo? E aqui é o que eu estou fazendo. Então, na aula de ontem, eu falei sobre inox, mostrei sobre as moléculas e mostrei qual o NOx de cada um. O NOx geral, né, que seria que ela vai adquirir ali e tal, certo? E aí, analisando, a gente já falou, o grupo 1 mais a prata são substâncias que tendem a ficar com NOx mais 1. O grupo 2, zinco, né, e o cádmio, o grupo 2 é metais alcalinos terrosos, fica mais 2. E aí eu tenho o flúor, que tem o flúor ele fica menos 1. O alumínio, o bismuto, mais 3, e assim sucessivamente. Eu tenho aqui uma tabelinha, a gente já discutiu ela na aula de ontem, então eu recomendo assistir ela lá. Eu tenho alguns elementos aqui que tem NOx variável. O que seria NOx variável? Ele não tem um NOx fixo, e às vezes pode ser um ou outro. Um exemplo que eu tenho aqui, ó, é o ouro, o algo. O ouro é mais 1 e mais 3. Então, depende de como ele vai estar ligado, como é que vai ser ali, para ele ter aquele NOx variável, certo? Então, beleza. Então, vamos no que nos interessa, que é os exercícios aqui, que é aprender um novo conceito aqui. Então, vamos lá. Aqui nessa aula de hoje, o que a gente vai ver? Deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Só chegar um pouco para trás. Isso. Isso. O que a gente vai ver aqui na aula de hoje? A gente vai ver aqui sobre reações de oxirredução. O que envolve elas? Elas envolvem o seguinte. Aqui eu vou ler para a gente interar melhor. Uma reação química é considerada de oxirredução quando ocorre variação de NOx das espécies químicas envolvidas. Nessas reações, o valor do NOx aumenta ou diminui por meio da transferência de elétrons entre os átomos. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma reação química igual a essa, pode acontecer de um elemento ganhar ou perder elétrons, certo? Aí que ele fala aqui, ó, um exemplo de reação de oxidação é a reação envolvida no teste de bafômetro, certo? Que é esse tipo de reação que eu tenho aqui. Então, é a reação do teste de bafômetro. Então, aqui ela é uma reação de oxidação. A gente não vai trabalhar ela. Eu vou começar com uns exemplos básicos. Se eu for analisar, tem um exemplo 1 aqui, ó, certo? Então, ele já trouxe ele pronto. A gente vai fazer aqui também. Aqui eu tenho um Zn, que é o zinco. Quando eu tenho um elemento sozinho, o NOx dele é 0. Como que eu sei disso? Porque na aula anterior a gente já falou sobre isso. Quando o elemento é sozinho, o NOx dele é 0. O NOx geral dele vai ser 0. Certo? E aqui falou para mim que o hidrogênio, o NOx dele é mais 1. E aí, do outro lado da reação, seria essa seta, né? Aqui é reagentes, aqui é produto. Lado esquerdo é reagente, lado direito produto. O que significa?
O zinco estava sozinho, o NOx dele é 0. Na hora que ele se liga com o cloro, o NOx dele vai para mais 2. O hidrogênio é a mesma situação. O hidrogênio era mais 1. Quando ele fica sozinho, o NOx dele vai para 0. Então, o que dá para imaginar aqui? Que o NOx variou, tanto do zinco, que foi de 0 para mais 2, e do hidrogênio, que foi de mais 1 para 0. Então, ele teve mudança. E numa reação de oxidação, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender sobre algumas propriedades aqui, que seria oxidar e reduzir, certo? E aqui fala para mim, ó, o NOx do zinco passou de 0 para mais 2, enquanto o NOx do hidrogênio foi de mais 1 para 0, certo? Então, se eu for analisar só o zinco aqui, ó, o zinco aqui, ó, eu vou fazer uma setinha assim, ó. Ele foi de 0 para mais 2. Aí, como que eu gosto de ensinar sobre esse momento aqui agora? Eu gosto de ensinar assim para os meninos, ó. Eu ponho escala, a gente já fez isso aqui lá na matemática, né? E nessa escala eu coloco um 0 aqui, ó. E todo mundo sabe que para baixo é menos 1. Aqui vai ser menos 2. Aqui menos 3. E assim sucessivamente. Né? Para cima vai ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E assim sucessivamente. Então presta atenção numa coisa. Quando o NOx aumenta, ele significa que ele saiu de alguma posição e foi para outra no sentido de subir. Quando eu falo que diminui, saiu de alguma posição de cima para baixo. Certo? Se eu for pensar bem aqui, ó, o NOx foi de 0, ele saiu de NOx 0 e foi para mais 2. O NOx diminuiu ou aumentou? Aumentou. Ele foi de 0 aqui, ó, na escala, foi de 0 para mais 2. Quando o NOx aumenta, né, que foi de 0 para mais 2, a gente tem um nome para isso, a gente chama de oxidação. Eu vou escrever aqui, ó, oxidação. Chama oxidação. O que seria oxidação? Tá, dá um zoom aqui, tá embaçando. Peraí. Aí. O que seria oxidação? Oxidação se refere ao NOx aí 0 e mais 2, aumentar o NOx. Certo? Aumentei o NOx do zinco, ele foi de 0 para mais 2. Então, o nome disso é oxidação. A gente dá o nome desse processo de oxidação nessa reação, por isso que ela chama oxirredução. Oxidação, então o ox lá vem de oxidação. Então, continuando aí, o que a gente vai fazer agora? Vou analisar o hidrogênio. Se eu for analisar o hidrogênio, ele foi de mais 1 para 0. Hoje essa câmera está embaçando aqui. Deixa eu dar uma limpadinha nele. Não sei se tem a ver com limpar ou não, mas tudo bem. Certo. Pode ser luz também. Dá um pouquinho essa luz. Beleza. Agora eu vou fazer do hidrogênio. O hidrogênio foi de mais 1 para 0. Se eu olhar na escala aqui, ele foi de mais 1 para 0. Então ele abaixou. Então, ao invés de ele aumentar, ele fez isso abaixar. Então, o hidrogênio, aqui, ó, ele foi de mais 1 para 0. Então, a gente dá o nome disso de redução. Redução. Redução é o processo de diminuir o NOx, que foi de mais 1 para 0. O que seria diminuir o NOx, professor? De um lado da reação para o outro lado da reação, ele sofreu uma variação de elétrons. Então, agora eu sei que tem oxidação e redução. Né? Num termo mais correto, o que é oxidação? No termo correto, né, na verdade. O termo correto significa que oxidação, o elemento perdeu o elétron, que o elétron representa sinal negativo. Então, oxidação é perder elétrons. E redução é o inverso, ganhar elétrons.
O elétron representa sinal negativo. Ó, e faz justo, porque se ele ganhar um elétron, é menos 1 com mais 1 que dá 0. 0 aqui no zinco significa que está neutro. Se ele perdeu 2 elétrons, ele fica positivo, porque ele perde 2 elétrons. Então, beleza. Então, eu vi aqui oxidação e redução. Beleza? Então, aqui já de primeiro momento, no exemplo, a gente já aprendeu o que é oxidação e redução. Oxidação, perder elétrons, redução, ganhar elétrons. Correto? Então, vamos seguir aqui. Exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho aqui o carbono ligando com gás e oxigênio, gerando um CO2. Certo? Lembra que o elemento sozinho, o NOx é 0. Então, os dois, o NOx está 0. Só que quando ele se ligou, o NOx variou, eles mudaram o NOx. Aí eu vou analisar de novo, ó. Vou analisar aqui, ó. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Eu vou analisar aqui, ó. O carbono veio daqui para cá. O oxigênio sai dos reagentes e vem aqui para o produto, certo? Agora eu vou analisar o que? Oxidação e redução. O carbono era 0 e ele foi para mais 4. Lembra da escalinha? Ele subiu. Aqui, ó, escalinha. Vou fazer ela aqui do ladinho. Aqui, ó. Carbono 0. Aí ele foi mais 1 até chegar lá em cima no mais 4. Então o NOx dele aumentou. Quando aumenta o NOx, a gente fala que oxidou. Oxidação. Certo? Por que ele oxidou? Porque ele perdeu elétrons. E o oxigênio estava 0. E ele foi para menos 2. Professor, como que eu sei que foi para mais 2 e menos 2? Fácil. A gente já falou do oxigênio. O NOx dele é menos 2. Só quando ele for um peróxido que vai mudar. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. E aí, então, o carbono tem que ser 4 positivo, porque mais 4 com menos 4 dá 0. Porque ela é um elemento, não, um composto aqui neutro. E a gente aprendeu que composto neutro, o NOx tem que dar 0. Certo? Então, por isso que eu já sei esses valores que estão aqui. Mas a gente vai fazer um sem esses valores em cima. Então, o oxigênio sofreu redução. Perfeito. Tranquilo? Seguindo então. O que a gente tem aqui? A definição. Elemento oxidado, né, que sofre oxidação, é aquele que o NOx aumenta, perde elétrons. E o elemento reduzido é aquele cujo NOx diminui, ganha elétrons. Então aqui eu já tenho uma definição também. Eu postei no Stories o link, né, dessa aula aqui. Tá lá nos Stories lá. Vai lá para dar uma olhadinha. Então, beleza. Então, vamos fazer um exercício aqui de fixação. Fácil. Só olhar aqui como é que tá. Beleza. Aqui, já me trouxe alguns dados. Porque o elemento está sozinho, mas ele tem um NOx aqui já aparente, que é mais 2. E o Zn também mais 2. Só que um está nos reagentes, que é o lado esquerdo. Depois das setinhas, que chama produto. Então, vamos analisar um por um. Se eu for analisar aqui, eu tenho o seguinte. O cobre sai de mais 2 e vai para 0, porque não tem carga nenhuma. Certo? E o Zn sai de 0 e vai para mais 2. Então, vamos lá. O cobre era mais 2, depois ele vira 0. O Zn não tinha carga nenhuma, então a carga dele era 0, o NOx dele, e ele foi para mais 2. Certo? Agora, analisando a situação, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e olhar se está oxidando ou reduzindo. Fácil. Quando o NOx aumenta, ele está oxidando. Quando o NOx diminui, está reduzindo. O cobre foi de mais 2 para 0. Então, se a gente for analisar lá na escalinha de novo, ó, 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Se eu for analisar, ele foi de mais 2 aqui de cima e veio para 0. Então, ele diminuiu o NOx. Diminuição de NOx
NOx, quer dizer que ele ganhou elétrons. O elétron tem carga negativa. Então ele sofreu uma redução. Certo? Então ele sofreu uma redução aqui. Por que ele sofreu redução? Porque foi de mais 2 para 0. Então ele diminuiu o seu NOx. Então ele diminuiu o seu NOx ali. O Zn foi de 0 para mais 2. Olha a escalinha aí, foi de 0 para mais 2. Ele aumentou o NOx. Aumentar o NOx significa que ele oxidou. Então ele sofreu oxidação. Lembrando que reduzir é perder elétrons e oxidar é ganhar elétrons. Certo? Então aqui o exercício de fixação é só identificar quem oxidou e reduziu ainda. Tranquilo. Vamos para o próximo. Então, vamos lá, vamos fazer um por um aqui. Tranquilo. Certo. Aqui eu tenho H2Cl2 reagindo e gerando HCl. 2HCl. Então vamos analisar passo por passo aqui. Deixa eu só pegar um outro canetinho aqui. O que eu tenho aqui, ó? O H2, o NOx dele aqui é 0. O Cl, o NOx dele também é 0, porque não tem NOx nenhum. Lembra quando o elemento está sozinho, o NOx dele é 0. A gente já falou sobre isso. Se o NOx dele é 0, isso significa que ele é neutro e ele pode sofrer oxidação, porque ele fez uma ligação aqui do outro lado. E o cloro, se eu for analisar também, ó, ele vai de 0 e liga aqui também. Agora que entra aquelas regrinhas da aula anterior, que é o quê? O elemento sozinho, o NOx é 0, e quando ele está ligado, ele tem alguns NOx fixos. Se eu for pensar bem aqui, ó, o hidrogênio, o NOx dele é mais 1, em boa parte. Então o NOx dele é mais 1. E outra, em termos mais técnicos, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o NOx aqui do hidrogênio vai para mais 1. Lembra que quando a carga é neutra, os NOx tem que somar e dar 0. Então logo o do cloro tem que ser menos 1. Certo? Então se eu vou pensar bem, foi de 0 para mais 1. Aumentou o NOx. Quando aumenta o NOx, o nome disso é oxidação. Oxidação. E quando vai do NOx, mosquito aqui, meu Deus. Quando vai oxidação, seria do 0 para mais 1. Seria aumentar o NOx. Quando vai do 0 para o menos 1, ele diminuiu o NOx. Ele foi de 0 para menos 1. Então o nome disso aqui é redução. Certo? Lembrando que oxidação é perder, receber um símbolo elétrons. E redução é ganhar elétrons. Então tá descrito aí. Deixei pronto aí para nós aí. O que é NOx? Certo? Beleza. Exemplo 3. No exemplo 3, o que eu tenho aqui? Eu também tenho o caso de NOx. A gente vai analisar. O ferro está sozinho, não tem carga, então o NOx dele é 0. Canetinha que não dá nem para enxergar. Vou mudar de canetinha aqui. O NOx dele é 0. O cloro está sozinho também, o CO2, o NOx dele é 0. Certo? Então, daqui para cá, com certeza o ferro mudou de NOx. E o cloro, daqui para cá, com certeza também mudou de NOx. Certo? Então vamos analisar. O ferro foi de 0 e o cloro foi de 0 e ele mudou o NOx aqui. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso aqui, ó. Lembrando que a gente tem uma tabelinha, né? Eu tenho o cloro e o ferro ligado. O cloro, ele não está nessa tabela aqui, mas ele tem um NOx variável.
Só que o ferro tem na nossa tabelinha, ó, o NOx dele pode ser mais 2 e menos 3. Então ele pode variar aqui entre mais 2 e menos 3, certo? Lembrando que isso aqui está lá no drivezinho, no link que eu deixei. Se você estiver assistindo isso depois, manda mensagem no direct, ou comentário aí, manda o link para você aí dessa aula, desse material. Então vamos lá. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? O cloro, o NOx dele vai ser menos 1. Aí lembra que a gente fez na aula anterior. Como eu tenho 3 moléculas, então vai ser menos 1 vezes 3, que vai dar menos 3. Então o NOx do ferro tem que cancelar o NOx que eu tenho do cloro. Então o NOx do ferro tem que ser mais 3. Agora fica fácil identificar quem oxidou e reduziu. Porque o ferro foi de 0 para mais 3. Então o NOx dele aumentou. Quando aumenta é oxidação. Oxidação. Certo? E quando o NOx dele diminui, é redução. Se eu for olhar bem, o cloro foi de 0 para menos 1. Né? Que seria o NOx de um cloro só. Então ele sofreu redução. Então eu identifiquei quem oxidou e quem reduziu. Consegui fazer isso tranquilamente. Certo? Seguindo aqui, então, para o próximo exemplo, que é o exemplo 4. No exemplo 4, mesma situação de analisar a NOx. Aí vamos analisar aqui, ó. O oxigênio está sozinho, o NOx dele é 0. O ferro está sozinho, o NOx dele é 0. Então, daqui para cá, teve uma mudança de NOx, dos reagentes para os produtos. E no caso do ferro, com certeza também. É daqui para cá. Vamos analisar aí. Certo? Então, vamos lá. O ferro foi de 0 para algum outro tipo de NOx. O oxigênio foi de 0 e para outro tipo de NOx. O oxigênio, a gente já sabe o NOx dele. Lembra que já tem na tabelinha. O oxigênio, o NOx dele é 85%, 90% é menos 2. Então, o NOx do oxigênio é menos 2. Só que eu não tenho uma molécula de oxigênio, eu tenho 3. Então, é vezes 3, que vai dar menos 6. O ferro tem que ter um NOx para eu multiplicar com 2 e dar mais 6, que aí eu cancelo com menos 6. Então, logo, o NOx do ferro tem que ser mais 3, porque mais 3 vezes 2 dá mais 6. Mais 6 com menos 6 dá 0 e a molécula fica com o NOx certo. Porque a gente já estudou essa regrinha anteriormente, na aula anterior. Quando o elemento não apresenta NOx, nenhuma carga nenhuma, o NOx dele tem que somar e dar 0. Então aqui eu já analisei, ó. O ferro foi de 0 para mais 3, ele aumentou o NOx. Isso é oxidação. Certo? E o oxigênio foi de 0 para menos 2. Então, de 0 para menos 2, ele diminuiu o NOx. Então, ele reduziu. Sofreu redução. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Identifiquei quem estava oxidando e reduzindo. Só olhar aqui, tá belezinha, né? Tranquilo. Então, vamos seguir viagem. O que eu tenho aqui agora? Agora entra um detalhe importante para você que vai fazer o Enem vestibular aí, que chama agente redutor e agente oxidante. Eu vou ler aqui com calma e a gente vai analisar aqui. O que é um agente redutor e um agente oxidante? Agente redutor é a substância, né? A substância reagente que contém um elemento que sofre oxidação, né? Aumenta o NOx e provoca redução no agente oxidante. Beleza? Vou traduzir isso mais fácil. O agente redutor é a substância que está nos reagentes, que é o lado esquerdo da reação, que tem a molécula
que sofreu oxidação. Então, o agente oxidante é a substância que está nos reagentes que tem a molécula que sofreu redução, certo? Talvez ficou um pouco confuso, mas agora eu vou pôr exercício aqui e isso vai ficar mais claro. Olha isso aqui, o exemplo que eu tenho. O ferro foi de 0 para mais 3. O ferro aqui, ó. O NOx dele é esse aqui, ó. Esse 3 aqui, ó. Vou fazer uma setinha aqui. E o oxigênio foi de 0 para menos 2. Tá? Foi de 0, NOx 0, para menos 2, o oxigênio. Certo? Então, se eu fosse escrever bem, o ferro sofreu redução ou oxidação? O ferro, neste caso aqui, ó, ferro, não olhando aqui para baixo, não, olhando só aqui em cima, aqui, ó. Ele foi de 0 para mais 3, então ele aumentou o NOx. O ferro sofreu, vou escrever aqui em cima dele, ó, oxidação. Oxidação. Então, logo, o oxigênio sofreu redução. Redução. Certo. Olha isso aqui. O ferro foi o que sofreu oxidação, certo? Então, o ferro é o agente redutor. O nome agente redutor fala da molécula inteiro. Por que o ferro é agente redutor sendo que ele oxidou? Ele sofreu oxidação. Porque o agente redutor é a molécula que está nos reagentes, que é esse lado aqui, ó, esse lado aqui, que tem a molécula que sofreu oxidação. Então, agente redutor é a substância que está no reagente que tem um elemento que sofreu oxidação. E agente oxidante é a substância nos reagentes que tem um elemento que sofreu redução. Então, eu tenho oxidação e redução, e eu tenho como eu dar nome para essa oxidação e redução, chamando de agente. Então, tem agente redutor e agente oxidante. Então, através disso aqui, a gente já sabe identificar. Então, eu identifiquei que o ferro sofreu oxidação, que o oxigênio sofreu redução. Então, a partir disso, eu sei saber, eu sei analisar quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Certo? Então, vamos seguir aí a viagem. Vou fazer mais uns exercícios aqui. Aqui eu tenho outro exemplo. Nesse exemplo aqui é o seguinte. Se eu for analisar bem, o ferro foi de 0 para mais 3 aqui, ó. Não colocou, não, mas tem um mais aqui. Mais 3. Então, se ele foi de 0 para mais 3, ele sofreu oxidação. O cloro foi de 0 para menos 1. O cloro aqui, ó. Para menos 1. Então, ele diminuiu o NOx. Então, ele sofreu redução. Então, analisando bem, o que a gente vai ter aqui agora? O ferro oxidou, o cloro reduziu. O agente redutor é a substância que está nos reagentes, então é o elemento que oxidou. Então, o agente redutor é o ferro, porque o elemento que ferro nos reagentes ele oxidou. E o agente oxidante é a substância que está nos reagentes, que tem a molécula que reduziu. E nesse caso é o cloro, porque o cloro sofreu redução. Então, ele é agente oxidante do lado dos reagentes. Certo? Então, aqui já está pronto. Agora, aqui, ó, vamos fazer aqui no braço. Fazer aqui agora. Então, vamos lá. Olhando aqui a molécula, como que a gente tem que fazer? Se tiver uma molécula sozinha, é melhor. Lembrando que esse lado de cá, o da seta, o lado de cá, é os reagentes, e o lado de cá direito é os produtos. De cara, eu tenho vendo quem sozinho aqui? O P, que é o fósforo. Então, o NOx dele é 0. Por que eu vou partir do elemento sozinho? Porque, com certeza, ele vai ligar com alguém e vai trocar cargas. Com certeza. Então, o fósforo aqui, ó, ele vem para cá, ó. Eu não sei se ele oxidou ou reduziu, mas tem como a gente analisar isso com calma.
certo? Outra coisa também, que eu tenho uns elementos que têm NOx fixos, igual hidrogênio tem NOx fixo, oxigênio, nesse caso aqui, porque não tem peróxido, então fica mais fácil. Eu vou analisar aqui primeiro quem? O oxigênio. Eu sempre partir para o oxigênio para analisar. Como ele vai ser mais eletronegativo, então o que significa? Que mais antes eu descobri o elemento eletronegativo, que vai ser o negativo, e depois descobri os positivos. Então vamos analisar aqui. Ó. O ferro aqui nesse caso, ele é menos 2. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Certo? O nitrogênio mais o hidrogênio tem que somar para dar mais 6 e cancelar, porque a molécula estava neutra. Então, o hidrogênio eu sei que é mais 1. Nesse caso, o nitrogênio tem que ser mais 5. Mais 1, mais 5, mais 6. Com menos 6 dá 0. Então, descobri os NOx do hidrogênio, do nitrogênio e do oxigênio. Do oxigênio a gente já sabe. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou olhar o nitrogênio do outro lado. Por que eu vou olhar o nitrogênio e não olho o hidrogênio? Ou o fósforo? O fósforo eu deixo ele quieto por enquanto. O hidrogênio eu sei que o NOx dele é mais 1. Nesse caso aqui. Então eu vou para uma molécula diferente. Igual nesse caso aqui, ó. O oxigênio eu já sei que o NOx dele é menos 2. E o nitrogênio tem que ter um NOx para cancelar com menos 2 e dar 0. Isso é fácil. Por quê? O NOx do nitrogênio ele tem que ser mais 2. Porque mais 2 com menos 2 dá 0. Então eu cancelo a molécula. Opa, isso foi bom. Por que isso foi bom? Porque o nitrogênio tinha um NOx mais 5 aqui em cima. E depois ele foi para mais 2. Então o NOx dele mudou. Certo? Então vamos lá. Desenho muito em cima. Agora vai ficar. Vou colocar aqui um mais 2, aqui um mais 2. Que é o NOx do nitrogênio. Certo? Então, o nitrogênio saiu de mais 5 e foi para mais 2. Então, olhando naquela escalinha, ele saiu de mais 5 e foi para mais 2. Então, ele diminuiu na escala. Quem diminuiu o NOx está oxidando ou reduzindo? Está reduzindo. Então, está reduzindo. Redução. Logo, o fósforo ele pode ter oxidado. E a gente vai analisar isso então. Oxidar é aumentar o NOx. O oxigênio, o NOx dele aqui é menos 2. Menos 2 vezes 4, porque tem 4 moléculas, vai dar menos 8. O restante das moléculas tem que ser positivo para cancelar com menos 8. O hidrogênio eu sei que é mais 1. Mais 1 vezes 3 vai dar mais 3. Esse aqui pequenininho aqui, ó. Pequenão, né? Que não deu aqui. Quanto que falta? Mais 5 com menos 8, sobra menos 3. Então, o NOx do fósforo aqui, ó, que é o P, o NOx dele é igual a mais 3. E olha isso aqui, ele saiu do 0 e foi para mais 3 de NOx. Olha aqui. Tá bom, dá para entender. Tem como entender. Sai para mais 3. Então, se ele aumentou o NOx, ele sofreu oxidação. Logo, o que eu tenho aqui? Se ele oxidou e o nitrogênio reduziu, eu sei quem é o agente redutor e eu sei quem é o agente oxidante. Agente redutor, agente redutor. Nesse caso, o agente redutor é a substância que está aqui nos reagentes que tem o elemento que oxidou. Agente redutor é isso. Se eu for olhar aqui nos reagentes, foi o fósforo, porque ele foi de 0 para mais 3, então ele oxidou. Então ele é agente redutor. Então é o fósforo, certo? Que é o P. Então logo que sobrou para mim foi o nitrogênio. Então o nitrogênio é um agente oxidante. Porque ele tem um elemento, na verdade, a molécula inteira, né? O nitrogênio sozinho não. Agente oxidante é a molécula, né? A substância dos reagentes que tem um elemento que reduziu. Nesse caso, eu vou escrever aqui, ó, HNO,
3. Porque nessas 3 moléculas, quem reduziu foi o hidrogênio. Então, a molécula inteira é agente oxidante. Certo? Vamos fazer mais uma aqui, então. Isso que tem aqui. Tem mais um aqui. Então, vamos lá. Fechado. Exemplo 2. Eu tenho um BR sozinho, aquele esquema. Então, já vamos em cima do NOx dele. O NOx dele é 0. Com certeza ele se ligou e o NOx dele variou. Então, vou olhar aqui do outro lado. Beleza? Então, vou olhar primeiro quem está sozinho, ligou, com certeza sofreu oxidação. Agora eu vou olhar aqui, como eu já sei que o hidrogênio mais 1, o oxigênio menos 2, vou olhar do cloro. Vou olhar o cloro. O que vai acontecer com o NOx do cloro? Vou olhar aqui primeiro. O NOx dele é menos 2 do oxigênio. Então, os outros duas moléculas tem que ser um número positivo para cancelar com menos 2 e dar 0. Do hidrogênio eu já sei que é menos 1. Mais 1, desculpa. E do cloro vai ter que ser mais 1, porque mais 1 vai dar mais 2, com menos 2 dá 0. E agora eu vou olhar o cloro aqui do outro lado. O hidrogênio, eu sei que o NOx dele é mais 1. Então, para cancelar, o cloro tem que ser menos 1. Então, se eu for olhar bem, ó, o cloro foi de mais 1 para menos 1. Então, ele sofreu uma oxidação. Quer dizer, ele sofreu uma mudança de elétrons. Né? A palavra correta é essa. E agora eu vou analisar o BR aqui. Ó. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Aí, então, tanto o hidrogênio mais o BR, eles têm que ser um NOx para cancelar junto com menos 6. Então, o hidrogênio eu sei que é mais 1. O BR, então, restou para ele mais 5. Certo? BR sobrou mais 5 para ele ir. Então, o que justifica isso? Que ele foi de 0 para mais 5. Então, ele alterou seu NOx. Agora, eu só vou escrever quem oxidou e quem reduziu, certo? Então, vamos lá. De 0 para mais 5, o NOx aumentou. 0 foi para mais 5. Então, quando aumenta, o nome disso é oxidação. Certo? Sofreu oxidação. E aí agora eu tenho um cloro que foi de mais 1 para menos 1. Então o que aconteceu com o cloro? Ele estava aqui ó, no mais 1, aí ele abaixou na escala, passou pelo 0 e foi para menos 1. Então ele diminuiu o número de NOx. Então a gente chama isso de redução. E agora eu vou identificar quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Fácil. Agente redutor é a substância que está nos reagentes que sofre, que tem uma substância, um elemento que sofre oxidação. E eu já fiz, foi o BR2, porque ele sofreu oxidação. Então, aqui nos reagentes, quem oxida é o BR. Então, é o BR2. Então, agente oxidante é a molécula né, que está nos reagentes que tem um elemento que sofreu redução, e é o cloro, que o cloro foi de mais 1 para menos 1, então ele sofreu redução. Então, a molécula inteirinha, que é o HCl, é o agente oxidante, certo? Então, vamos fechar aqui com mais um exercício. Vou beber uma água. Então, para a gente fechar, vamos analisar mais uma vez aqui. Só que aqui eu tenho um caso especial. E é bem aqui, ó. H2O2. Quem é? Peróxido de oxigênio. Quando é peróxido de oxigênio, o NOx do oxigênio não é menos 2. O NOx do
oxigênio é -1. -1 vezes 2 vai dar -2. Vamos fazer aqui, ó. Dá -2. Então, o NOx do hidrogênio tem que ser mais 1, que vezes 2 vai dar mais 2, somando com -2, ele cancela. Então, o NOx do oxigênio era -1. Aqui nos reagentes, o NOx dele é -1. E aí, o que acontece? Ele vai de -1 e eu tenho ele aqui do outro lado. Eu vou analisar ele aqui do outro lado. Ó. O NOx dele aqui sozinho, sem ser peróxido, é -2. O do hidrogênio é o NOx fixo, né? Que é mais 1 vezes 2, vai dar mais 2. Com -2 dá 0. Então, se eu for analisar bem o oxigênio aqui, ó. O oxigênio, nesse caso, ele saiu do NOx -1 e foi para -2. Ele diminuiu mais ainda. Lembra da escalinha, ó. 0, -1. Opa, -1, -2. Tendência aqui é diminuir, né? Então ele foi de -1 para -2. Quem diminui o NOx está oxidando ou reduzindo? Está reduzindo. Sofrendo redução. Certo? E agora eu vou procurar quem está oxidando. Então vamos lá. Eu vou analisar o CnCl2 e depois o CnCl4. Por quê? De uma molécula para a outra só mudou a quantidade de cloros. Então, com certeza, alguém sofreu oxidação aí, certo? Nesse processo todinho aí. Oxidação, é o que a gente está procurando. Então, vamos lá. Predominantemente, o cloro, o NOx dele vai ser -1. Boa parte você vai ver que é -1, mas o NOx dele é variável. Então, que é mais 2, mais 5, mais 7, varia. -1 vezes 2 vai dar -2. Então, o NOx do CN tem que ser mais 2, porque com -2 dá 0. Beleza. Olhando o cloro aqui agora, ele continua com NOx -1, só que agora é vezes 4, porque tem 4 moléculas aqui. Então vai dar -4. O CN, como está sozinho, o NOx dele, nesse caso aqui, tem que ser mais 4. Porque mais 4 com -4 vai dar 0. Então, nesse caso aqui, ó, o CN ele foi de NOx mais 2 aqui, ó, para mais 4. Aqui, ó, mais 4. Então, ele aumentou o NOx. Se aumenta o NOx, a gente fala que ele sofreu oxidação. Então, se ele sofreu oxidação, fica fácil. Porque agora eu vou identificar o agente redutor e o agente oxidante. Vou identificar os dois. Lembrando que o agente redutor é a substância que está nos reagentes que tem um elemento que oxidou. E eu descobri que a substância é CnCl2, porque o agente redutor é quem tem a molécula, né, na molécula, quem tem um elemento que sofreu oxidação, e foi o CN. Então é CnCl2. E o agente oxidante é a molécula que está aqui nos reagentes que tem um elemento que sofreu redução. E no caso é o H2, O2. Então eu descobri quem é redução, quem reduziu, quem oxidou, agente redutor e agente oxidante. Certo? Acredito que não tem mais exercícios, cara. Finaliza aqui. Isso. Finaliza aqui menos. Certinho? Então a aulinha de hoje, ó, só sobre reação de oxirredução. Certo? Assiste a aula aí, compartilha aí com quem precisa. E eu vou estar fazendo mais lives aí de física e de química. Semana que vem de física. Certo? Valeu, obrigado. Até a próxima.